Olá, estamos ao vivo pelo Empresários de Sucesso TV e agora eu converso com o Dr. Fidel Soares. Ele que é advogado e sócio fundador do escritório de advocacia Dantas e Soares Advogados, localizado no bairro de Pinheiros, São Paulo, capital. Olá, Dr. Fidel, tudo bem? Seja muito bem-vindo novamente ao Empresários de Sucesso. Olá, Estela. Obrigado pelo convite, a você e a equipe. Muito bom estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento, um pouco do dia a dia das varas de família, que é muito importante. É o dia a dia das pessoas, né? A gente costuma dizer. Então, acho que o conteúdo hoje também é de grande relevância. A gente vai tentar trazer de forma objetiva, clara, sem tanto aquele tecnicismo que a gente utiliza no dia a dia da advocacia, e tentar trazer aí alguma coisa que seja de ordem prática, né? Então, vamos lá para esse bate-papo. Legal, doutor, perfeito. Seja muito bem-vindo de novo. Agora, só para refrescar a memória aqui de quem está acompanhando a entrevista, pela especialização do seu escritório em direito de família e sucessões, além de todas as outras questões envolvendo o tema, existem muitas dúvidas, né, em relação à pensão alimentícia, correto? Exatamente. Então, nosso Muitas dúvidas. bate-papo vai ser para sanar alguma dessas dúvidas que são tão pertinentes, né? A minha primeira Perfeitamente. pergunta, doutor, que vale a pena ser respondida por você, é como é que se origina tal obrigação? E como que se chega a um valor realmente justo de pensão, por exemplo? Legal. Perfeito. É uma dúvida, Estela, muito rotineira de todos que chegam ao nosso escritório e que a gente percebe das pessoas que buscam essa informação na internet. É, qual que é a origem da obrigação alimentar? Quando que eu, cidadão, fico vinculado a outra pessoa a pagar alimentos, né? A adquirir com a necessidade que porventura essa pessoa tem? Existem dois tipos de obrigação alimentar, Estela. Isso é bom conceituar para que as pessoas entendam a diferença entre elas. A primeira, Estela, é a obrigação civil, aquela obrigação relacionada a alimentos que você deve ao parente, normalmente de primeiro grau. Pai, mãe, irmão. Porventura, se este parente, que tem um vínculo sanguíneo direto, ele precisar, tiver uma necessidade, estiver acamado, ele pode pleitear alimentos se ele não tiver outra fonte de renda. E você se torna obrigado, compelido, legalmente, né, a pagar esses alimentos, a adquirir com essas necessidades que porventura a pessoa venha a ter. Só que essa responsabilidade, Stella, é legal deixar frisado para todo mundo, que ela advém de uma necessidade, porque normalmente é pleiteado por um maior, uma pessoa que era capaz e deixou de ser capaz ao labor. Então, ela tem um requisito de que a pessoa tem que comprovar, aquela que pleiteia os alimentos, que ela está dependendo naquele momento dos alimentos, ou seja, ela está em convalescência, ou ela está acamada, enfim. O que pode ser definitivo ou pode ser temporário, né? Essa convalescência, essa doença que porventura a pessoa tem. Então, essa é a primeira responsabilidade civil alimentar. A segunda é aquela mais comum, Estela, é aquela responsabilidade advinda de pai para com o filho, que ela advém do poder familiar. Nessa obrigação, a criança ela não precisa comprovar que ela precisa de alimentos. Ela vai receber alimentos porque já é obrigação do pai prover a necessidade da criança. Então, supondo que Sim. o casal não esteja mais morando juntos, a genitora ingressa, ou o genitor ingressa, né, com a ação de alimentos, não tem o que se fazer. Ele é devedor de alimentos, ele vai ter que pagar esses alimentos. A obrigação aí, ela é uma obrigação advinda do poder familiar, diferente daquela obrigação advinda de uma necessidade de um parente de linha reta que necessita desses alimentos. Então, pautando essas duas diferenças, né, conceituando essas diferenças, cabe aqui frisar que para a gente chegar no valor, né, que foi uma das perguntas que você acabou de fazer, para a gente chegar no valor justo e coerente de pensão, a gente tem que derrubar aquele famigerado 30%. Né? Muitas informações na internet, quando a gente busca, a gente encontra esse padrão, né, esse percentual de 30%. Na verdade, não é assim que se fixa os alimentos. Os alimentos ele é fixado por um critério objetivo, um critério técnico, que o juiz vai utilizar desse critério para chegar no valor efetivamente devido de alimentos. Qual que é esse critério? O juiz ele vai analisar um binômio que a gente chama de necessidade e possibilidade. A necessidade é o que aquela criança ou aquele que está pleiteando alimentos precisa para ter uma vida digna, para ter uma mantença, né?
para se manter mensalmente, dignamente. Essa é a necessidade. O outro critério objetivo e técnico que o juiz utiliza é a questão propriamente dita da possibilidade do pai. Só a título de exemplo, Estela, um cidadão que ofere de renda R$ 100.000, ele jamais estaria vinculado a pagar 30% do seu salário líquido, é óbvio. Porque esses 30% correspondem a um valor muito além da necessidade da criança. Então, já cai por terra, essa é uma informação de grande relevância para o público em geral, que esses 30% é o padrão, né? Não existe isso. Se assim o magistrado proceder, cabe a possibilidade de entrar com uma revisional, porque ele precisa olhar e analisar o critério objetivo e técnico, que é esse binômio que a gente chama necessidade e possibilidade. Então, basicamente, essas são as distinções entre as obrigações alimentares e essa é a forma que a gente chega no valor justo e adequado de pensão, Estela. Perfeito. E de onde surgiu, doutor, esse senso comum dos 30%? Você pode dar aí uma luz para a gente? Porque é algo tão comum que a gente ouve tanto mesmo, né? Justamente, Estela. Bom, esse senso comum, ele advém de um padrão que os magistrados, principalmente aqui em São Paulo, nas varas de família, eles entendem provisoriamente que 30% ou 20% é o que normalmente se fixa de alimentos provisórios, eles atendem à necessidade daquele que está pleiteando. Só que isso é uma decisão provisória, né? E aí que surgiu que os alimentos eles são fixados em 30%, né? Então é equivocado esse entendimento, justamente porque é provisório. Até que venha esse critério objetivo, ou seja, até que o pai ou a genitora que não está com filho, a devedora de pensão de alimentos, entre no processo e fale, olha, a necessidade é essa e a possibilidade é essa. Até que isso venha, o juiz ele mantém uma porcentagem padronizada, mas isso não é definitivo. Isso é muito importante dizer a origem desse senso comum, né? Perfeito, doutor. Entendi direitinho. Agora, outra dúvida muito comum também é o que fazer quando aquele que recebe a pensão atinge a maioridade, no caso dos filhos, por exemplo, ou no caso de parentes, quando cessa a sua incapacidade. Perfeito, Estela. Bom, é uma dúvida também muito comum, é muito rotineira e é um procedimento em que a gente tem que frisar, né, que cessando a incapacidade ou atingindo a maioridade civil, não é automático essa exoneração. Então, o cidadão, para que ele não esteja mais vinculado judicialmente àquela obrigação alimentar fixada em juízo, ele precisa necessariamente ingressar com uma ação que a gente chama exoneratória, né? É uma ação em que versa justamente demonstrar ao juiz que aquela necessidade não mais existe. Então, que aquele filho completou a maioridade, que ele não está cursando um curso superior, né? Que, de repente, porventura, aquela necessidade daquele parente não mais existe, né? Ou seja, ele já restabeleceu sua saúde, já restabeleceu a capacidade laborativa, mas isso é muito importante, não é automático. A vantagem do procedimento exoneratório é que quem entra com a ação não precisa provar que a outra parte não mais precisa. Quem precisa provar que não precisa mais de alimentos seria aquele que recebe os alimentos. Então, ele vai ter que provar que ou ele está cursando um ensino superior, né? E aí pode estender a prestação alimentar aí para um filho até os 24 anos, né? O que muitos entendem que isso fomenta o ócio, mas no entendimento legal há necessidade do pai ainda de adimplir com esses valores. Então ele vai ter que provar que ele está cursando um ensino superior, ou então que ele depende daquela pensão, que ele não tem outra fonte de renda, certo? Até os 24 anos seria devido, em tese. Exato. Na primeira graduação. Depois que ele graduou, pressupõe que ele já está apto ao mercado de trabalho. E se for um parente, aquela obrigação civil parental, ele vai ter que provar que ainda persiste essa necessidade, que ainda existe a mazela, que ainda existe a doença, que existe a incapacidade laborativa. Então, o ônus de provar é daquele que recebe, né? Basicamente, esses são os critérios aí para entrar com a exoneratória, né, de alimentos. Perfeito. Agora, doutor, quando a necessidade da pessoa que recebe os alimentos muda, ou quando a possibilidade de quem os paga é alterada, como é que se resolve essa equação, né? Como pedir mais ou diminuir esse valor? Perfeitamente, Estela. Não, bom, aqui a gente está falando a gente volta para aquele binômio que eu comentei há pouco, né? Como que se chega no valor justo de pensão? A gente vai analisar a necessidade e a possibilidade.
Quer dizer, se eu estou analisando a necessidade e a possibilidade para fixar a pensão, se essa necessidade ou se essa possibilidade ela é alterada no decorrer do tempo, né, óbvio que isso tem que ser modificado. Então, aquele que devia um valor X, um percentual em relação aos alimentos, ele se mudou a sua possibilidade, a sua capacidade econômica, tem que entrar com uma ação chamada revisional. E a mesma coisa, aquele que dependia dos alimentos, se tem novas necessidades e consegue comprovar essas necessidades, tem que entrar com a revisional, porque a vida é dinâmica, né? Hoje a gente tem uma necessidade, amanhã tem outra, enfim, e por isso que existe a possibilidade de entrar com essas revisionais, né? Uma coisa importante é que isso também não é automático, tá? Então, mudando a minha capacidade econômica, mudando a minha necessidade, eu que sou detentor do direito de receber alimentos, eu vou ter que provar em juízo, entrar com uma ação revisional, demonstrando que houve uma mudança substancial e comprovar isso. Então, aqui, diferente da exoneratória, o ônus de provar é daquele que quer revisionar. A mesma coisa o genitor. Se ele pretende revisionar a ação, ele vai ter que mostrar que a capacidade dele, se ele pretende revisionar para menos, minorar o valor que ele pagava, ele vai ter que demonstrar que a capacidade dele, a possibilidade dele, foi modificada, né? E ele vai ter que trazer elementos de provas. Alguns elementos aqui, só para a gente contextualizar de forma prática, de forma efetiva, que ensejam a revisional, seria aí o pai começa a ganhar mais. Por exemplo, há 3 anos atrás foi fixado um valor baseado no genitor que era desempregado. Nesses 3 anos, de 3 anos para cá, ele logrou êxito em constituir uma empresa. Se tornou empresário e vai muito bem a empresa dele. E a genitora, ela tem essa informação. É claro que este valor fixado anteriormente, quando ele estava na situação de desempregado, deve modificar. E aí cabe a revisional. Outro caso também, para minorar os valores da pensão, seria quando há um decréscimo patrimonial em relação à situação do genitor ou da genitora que paga alimentos. Neste caso, foi muito comum na pandemia, Estela. Muitos comerciantes, artistas, né, atores, eles passaram por essa situação. Eles tinham uma renda considerável e, de repente, do dia para a noite, aquela renda não mais existia. E aí, realmente, teve muitas demandas nesse sentido, né? O comerciante que teve que fechar suas portas, que antes fazia frente às necessidades do filho, tinha um valor fixado com base nesses ganhos, né, do seu comércio. Quando fechou o comércio, obviamente, ele teve que revisionar, né? Então, esse é o motivo também dessa revisional. E a criança que, porventura, tem uma necessidade médica, um acompanhamento, precisa de um cuidador, ela mostrando essa alteração de necessidade, ela também pode pedir essa revisional para o genitor. Mas uma coisa muito importante, Stella, e até para a gente fechar esse assunto com chave de ouro, eu acho que essa informação é de grande relevância, independentemente da questão, quando se fala em alimentos, nós estamos falando de uma situação muito séria, né? Primeiro, porque é um dever moral do cidadão em prover os alimentos, e quando não tem esse dever moral, esse bom senso moral, ele é compelido judicialmente. E isso é uma questão que a gente tem que observar, o cidadão tem que observar, porque isso gera prisão, né? É a única dívida no Brasil que gera prisão. Então, o cidadão ele tem que se atentar, procurar, quando ele é intimado, quando ele é citado para comparecer numa audiência de conciliação em relação a alimentos, ele tem que procurar um profissional, um advogado de confiança, para orientar ele como proceder nesse caso, para evitar justamente essas situações desagradáveis que a questão de alimentos, né, ensejam aí no decorrer do tempo, né? Com certeza, doutor. E lembrando que alimentos, a gente não fala só de comida, né, doutor? Mas de todas as áreas aí da vida de uma criança, não é verdade? Justamente. A gente tem que olhar a palavras alimentos no contexto amplo, lato sensu, né, que a gente fala. Então, os alimentos estão inclusos as questões acadêmicas, as questões de saúde, né, as questões de lazer, tudo que envolve a criação, tudo que envolve a mantença, tudo que envolve a vida, né, e o suporte material, ele se conceitua em alimentos, né? Então a gente tem que olhar por esse aspecto. Perfeito, doutor Fidel, muito obrigada pela sua participação aqui no Empresários de Sucesso novamente. Volte sempre para a gente conversar sobre esse e outros assuntos, tá bom? Dispõe, Stella. Eu fico à disposição
Sempre que houver esse chamamento, estarei aqui presente para sanar as dúvidas do grande público. Eu acho que essa matéria é de grande relevância para o cidadão em geral, né? Então, eu estou sempre à disposição. Quando chamar, a gente está aí. Muito obrigada, doutor. Até a próxima, então. Igualmente. Tchau, tchau. Eu conversei com o Dr. Fidel Soares, ele que é advogado e sócio fundador do escritório de advocacia Dantas e Soares Advogados. Empresário de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima. Tchau, tchau.